Pedido de reserva de ações é básico, a gente preenche lá o volume financeiro, porque não tem preço, ó, não tem preço definido, né? Então não é por quantidade, eu coloco o volume que eu quero entrar, eu marco se eu sou pessoa vinculada ou não. Então, nós que trabalhamos na corretora, no banco, que está distribuindo a oferta, nós somos pessoas vinculadas. Agora, se, por exemplo, a Smart Fit está fazendo um IPO e eu trabalho na Smart Fit, eu não sou uma pessoa vinculada. Vinculados é aqueles que estão na distribuição da oferta, até porque eles consideram que a gente pode ter informações privilegiadas, né? Essas coisas. Sempre quando tem essas reservas em ações, isso acontece mais em IPO, follow-on, oferta prioritária não tem isso, né? Porque você tem direito. Então, quando você tem direito, não importa se você é vinculado ou não, o direito é seu. Então, quando a oferta ela tem um volume muito alto e ela atinge mais de um terço do volume, os vinculados são cortados. No caso de IPO e follow-on, por exemplo, eles dão um período ali para investidor vinculado, né, pessoa vinculada. Só que esse período é muito curto. Por exemplo, né, subimos hoje no app lá o IPO da Raizen. Subimos hoje, dia 21, e no dia 23 já encerra o prazo de vinculados. Acontece de, às vezes, encerrar no mesmo dia, né? Começou hoje e no final do dia já encerra. Então, o prazo de vinculados ele é muito curto. E se eu reservei fora desse prazo, terminou, por exemplo, o prazo no dia 23, eu reservei no dia 24, e eu marquei que eu sou vinculada, eu sou cortada, se atingir mais de um terço. Né? É o que mais acontece hoje. Então, às vezes o cliente marca até sem querer ali, e é cortado. Então, eu determino um preço máximo, porque assim, eu quero participar, mas eu nem sei que preço ela vale se sair num preço muito alto e eu não quiser pagar. Então, eu tenho como condicionar a minha reserva ao preço máximo que eu quero pagar por aquela ação. Então, se eu acho que aquela empresa não vale mais do que R$ 10, eu posso colocar lá na minha condição que eu quero reservar e pagar até no máximo 10. Se sair acima de 10, a minha reserva não é aceita. E se sair abaixo de R$ 10, eu participo, né? Se sair R$ 5, eu participo. E rateio, né? Que é aquilo que eu expliquei, se tiver uma demanda muito alta. Essa variação, né, se a ordem pode ser acima de 18, abaixo, vai muito da oferta e da procura. Se muita gente quer, esse valor vai tender a subir um pouco. Se não tiver muita demanda, vai tender a cair e vai ter um preço menor. Por isso que você pode condicionar a sua oferta, ou você pode ir de peito aberto. Cara, eu quero 5.000 bids e vai do jeito que tiver. Se você não coloca um preço ali, né, você está aceitando a participar a mercado. Preço que sair, você leva. Isso que você falou é que a gente fala de roadshow, né, que é aquele processo lá do IPO. A parte que eu expliquei do roadshow é basicamente isso. Então, às vezes, na maioria das ofertas, a gente tem lá o book building, mas assim, aí na nossa reserva lá, você coloca que quer a R$ 10. Você não está participando do preço, sabe, da formulação do preço. Normalmente, quem participa disso são os investidores profissionais. Então, nós, assim, nossos pedidos ali não fazem muita diferença para o preço, não. Normalmente são os investidores grandes, institucionais, âncoras, enfim, que participam dessa formação de preço, né? E aí eles colocam essa estimativa até para o investidor ter uma ideia, né? Quanto que está valendo ali aquela empresa. E uma coisa importante, assim, sempre quando tem um IPO, uma coisa assim mais que movimenta mais o mercado, ou um follow-on, às vezes, a gente tem casas de análise, né? Empresas que fazem análise, que aí ela faz, as empresas que fazem análise, elas não ficam em período de silêncio, então elas podem falar sobre a empresa, recomendar a entrada no IPO, por exemplo. Nós da corretora não podemos, mas essas casas de análise independente, vou dar um exemplo da Eleven, por exemplo, eles podem recomendar. Então, eles fazem essa análise, toda essa análise fundamentalista, né? E aí eles falam o preço que a ação tá valendo. Então, fala assim, eu acho que mais de R$ 10 não vale a pena entrar. Aí os investidores vão lá e condicionam nesse preço. Então, agora o pedido de reserva de fundo imobiliário. Por que é diferente? Quando a gente fala de fundo imobiliário, normalmente o preço da cota já é definido. Não é igual ações que a gente tem toda essa formulação do preço. Porque normalmente é algo mais tangível, assim, né? Não é igual estimar um patrimônio líquido, estimar a geração de lucro, é diferente. Então, no fundo imobiliário, a gente tem os imóveis, então a gente sabe quanto que cada imóvel vale. Quando é um fundo de papel, a gente também sabe quanto que cada papel foi comprado, porque a gente tem fundo de CRI, né, LCI, então tem fundo de papel. Então, a gente também tem fundo imobiliário que são galpões, shoppings, enfim.
a gente consegue mensurar quanto que vale aquele imóvel. Então, toda vez que tem ou IPO, ou follow-on, nova emissão, eles param, olham ali quanto que está valendo os imóveis do fundo para poder estipular o preço da cota. Então, é algo mais tangível, né? Então, eles já conseguem definir isso. Então, quando a gente vai fazer... Eu já vi casos de não ter o preço da cota definido, mas, assim, muito raro. Quase 100% tem um preço definido. E é a mesma coisa de ser pessoa vinculada, né? Se atingir 1/3 do volume, os vinculados são cortados. Aí, fundo imobiliário já é um pouco mais chato, porque normalmente não tem um prazo definido para vinculado. É o mesmo prazo para todo mundo, e se tiver 1/3 do volume ali, já é todo mundo cortado. Vinculado é mais difícil de entrar em fundo imobiliário, é mais chato. A gente também sofre a mesma questão do rateio, né? Se tiver uma demanda muito grande, a gente vai ter o rateio, isso é parecido. E agora, como a gente já tem o preço, não tem como condicionar, né? O preço máximo que a gente quer pagar pelo fundo. Mas a gente consegue condicionar com base no montante da oferta. Eu posso condicionar se a oferta atingiu o montante total, se ela atingiu o montante mínimo, porque assim, se é uma oferta de 500 milhões, o montante total da oferta vai ser 500 milhões. Então, com 500 milhões, ela consegue comprar 3 galpões. Ela tem um montante mínimo, né? Então, um montante mínimo, sei lá, 100 milhões. Se ela atingir um montante mínimo, né, de 100 milhões, pelo menos um galpão ela consegue comprar. Então, a gente consegue condicionar a colocação do total da oferta base, né? O que isso significa? Que eu só quero entrar nessa oferta se atingir o volume total. Se atingir esses 500 milhões aí, eu só quero entrar se atingir tudo. Se atingir menos do que o total, eu não quero. Então, eu consigo condicionar. É uma forma também de eu saber se ela vai conseguir comprar todos os ativos que ela propôs ou ao montante mínimo, né? Então, eu quero participar dessa oferta desde que ela atinja o montante mínimo. Só que aí eu posso condicionar com o recebimento proporcional ou recebimento total. O que é isso? Quando eu condiciono com o recebimento proporcional, se essa oferta captou aí 50% do volume, eu vou receber 50% do que eu reservei. Se eu reservei 100 e ela captou só metade, eu vou receber metade do que eu reservei, nesse caso 50. Quando eu condiciono a colocação do montante mínimo com o recebimento total, atingiu o mínimo, eu estou dentro, eu levo ali tudo que eu reservei, né? Lógico que se não tiver rateio. É uma forma de conseguir, já que a gente não consegue condicionar por preço, a gente condiciona pelo montante captado, né? Para ver se ela vai conseguir ou não comprar aí tudo que ela se propôs. Agora eu entro na parte de renda fixa. Eu coloco a renda fixa aí só para a gente ter uma ideia também. A gente tem ofertas públicas de renda fixa, que é a primeira emissão. Normalmente, quando a gente fala aí de debênture, CRI e CRA, a gente tem a primeira emissão, e quando você entra lá no app para comprar um CRI, um CRA, uma debênture, é tudo no secundário, né? Produtos que já foram emitidos no mercado e aí está sendo disponibilizado no mercado secundário. Quando a gente faz essa oferta pública de renda fixa, sempre vai ser primeira emissão. Não tem como eu fazer uma oferta pública usando os papéis que eu tinha usado antes, né? Usando os produtos que eu tinha usado antes. Eu consigo fazer outras emissões, mas vai ser como se fosse uma oferta nova, né? Com outra taxa, outro cenário. Então, sempre vai ser emissões novas. Se eu puder só complementar, é basicamente o seguinte: quando a gente está falando aqui das ofertas públicas, subscrição, isso tudo, a gente está comprando alguma coisa direto da empresa. Então, tipo assim, quando eu estou no IPO ou no follow-on de alguma empresa, eu estou comprando uma fatia da empresa por um valor. E quem está recebendo esse valor é a própria empresa. Quando a gente está falando de secundário, como a Ana comentou, você está comprando de uma outra pessoa. A empresa não está recebendo nada por isso. Quando você compra uma debênture da CEMIG, a CEMIG não vai ganhar nada com aquela transação. Quem vai ganhar é a pessoa que está te vendendo. Então, assim, gente, oferta pública, o dinheiro vai para quem está emitindo, ou seja, as empresas estão captando o dinheiro, né? Uma forma de captar dinheiro no mercado. Elas vão receber esse dinheiro e vão fazer alguma coisa com esse dinheiro que elas estão captando. Quando a gente fala de secundário, são duas partes que não são a empresa do título trocando dinheiro ali, e a empresa em si não tá recebendo nada diretamente com isso. Exatamente. Então, a gente faz essas emissões lá mesmo na aba de ofertas públicas, né? A gente tem essa parte de renda fixa. E é totalmente diferente, né? Até o operacional é muito diferente. É muito burocrático, assim, muito arcaico, como eu posso dizer, assim. Para vocês terem uma ideia,
Na renda variável, a gente insere lá no sistema da B3, é tudo eletrônico, né? Agora, em renda fixa, preenche uma carta proposta, então preenche, há um tempo atrás era meio na mão mesmo, e enviava para o coordenador. Hoje é bem parecido, a gente entra aqui no Word, preenche a carta proposta e envia para o coordenador. É uma coisa assim que não passa por um sistema, né? É uma coisa bem assim antiga mesmo. E normalmente já tem um preço unitário, né? A gente fala PU, preço unitário, ele já é definido. Então normalmente, por exemplo, é de 1.000 em 1.000. Claro que assim, cada caso é de um jeito, né? E só para complementar, a renda fixa, a gente também tem prospecto, a gente também tem aviso ao mercado, material de divulgação, todos esses documentos vão ter lá todas as regras daquela oferta, tudo como vai funcionar a oferta. Já vai ter lá qual que vai ser o PU, o preço unitário da oferta, normalmente é R$1.000, mas lógico que pode variar, com certeza. Então, a gente consegue comprar de 1.000 em 1.000, né? Então, normalmente lá no app você vai reservar por quantidade que você quer, que vai multiplicar por 1.000. E é a mesma coisa, os vinculados, eles são cortados se atingir 1/3. Raramente tem prazos separados, por isso que em renda fixa também a maioria dos vinculados são cortados. E aí, assim, você consegue condicionar a taxa teto. Bem parecido com ações isso aí. Eles não te falam qual taxa que você vai ser remunerado. Eles não falam assim com você, olha, você vai receber IPCA mais 5. Não. É um book building da mesma forma que a gente tem lá em ações, só que como é renda fixa, né? Aí vai ser por taxa. Então, eles estipulam ali o máximo que eles vão pagar, que a gente chama de taxa teto. Então, eles falam com você assim, olha, o teto dessa oferta vai ser IPCA mais 5. E aí, você pode entrar no mercado, simplesmente fazer a reserva e não condicionar. Na taxa que sair, se você leva, ou você pode condicionar, falar, olha, menos que IPCA mais 3, por exemplo, eu já não quero. O mais chato, eu acho, dessa parte é porque a gente tem duas taxas juntas, que são IPCA mais 5, por exemplo, nesse caso, né? Ou NTNB 2030 mais meio. Por quê? Né? Normalmente, em renda fixa, assim, eles estipulam com base na NTNB. Só que a NTNB, ela tem flutuação. O preço dela flutua, né? Não é o mesmo, o preço hoje, o preço amanhã pode ser diferente. Vários fatores influenciam isso, né? Curva de juros, vários fatores. Então, eles colocam o IPCA para conseguir travar essa taxa, para que a volatilidade dela não... Se ela cair muito, por exemplo, se tiver algum problema aí no governo e essa taxa da NTNB cair muito, ele te garante que, mesmo ela caindo, o mínimo vai ser IPCA mais 5, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. Por isso que eles colocam essas duas taxas. No caso de ações, é o máximo que você quer pagar. Em renda fixa, é o mínimo que você quer receber. Então, se eu coloco IPCA mais 5 e sair IPCA mais 6, acima, eu tô dentro. Mas se sair abaixo que IPCA mais 5, aí eu tô fora. Ô, Ana, só Sim. Queria falar do NTNB. O NTNB, né, é o título do Tesouro Direto. Se você for na plataforma do Tesouro, o famoso Tesouro Direto, o título com um risco soberano, que em tese são os investimentos mais, tipo assim, com o menor risco do mercado, é você investir no Tesouro, porque para o Tesouro dar calote tem que quebrar. Então, eles meio que relacionam isso para você que você está vendo, se você está recebendo um bônus em relação ao título do Tesouro Direto, porque não faz muito sentido você investir no CRI, numa debêntures, numa renda fixa de uma empresa privada, que o risco dela é de uma empresa, comparado com o do Tesouro Direto. Então, eles colocam assim, cara, ó, tô te dando um bônus em cima do Tesouro para você investir na empresa, porque o risco é um pouquinho maior. Agora eles falam, o pós-fixado IPCA+, né? Isso. Exatamente. Assim, o universo de renda fixa, ele é muito extenso, né? O título do Tesouro, a gente vai ter tanto o Tesouro Selic, quanto o Tesouro pré-fixado, que já é uma taxa estabelecida, e o Tesouro atrelado à inflação, que é o Tesouro IPCA ou NTNB, né? É a mesma coisa. Sempre quando a gente fala NTNB, é a mesma coisa que Tesouro IPCA. Então, assim, eu acho que eu concluí nessa parte de reserva de renda fixa, né? Então, é um tipo de oferta pública, mesmo oferta pública não é só renda variável. E uma coisa também que eu ia falar é que, assim, o que interfere muito nessas taxas, pagar mais ou pagar menos, é tipo o rating da empresa, né? Vou dar um exemplo de uma debênture da Petrobras. Uma das maiores empresas brasileiras é
A gente brinca que é risco soberano porque é uma empresa do governo, né? Como é uma companhia tipo mais segura, ela paga menos, né? Então, quando a gente vai entrar numa oferta pública dessas empresas, normalmente elas vão pagar menos, porque o risco dela não é alto, ela não precisa captar tanto. Agora, essas empresas que não têm um rating tão bom, às vezes nem rating tem, né? Não são empresas tão boas, elas querem captar, elas precisam, na realidade, captar mais, né? Então, elas pagam mais para atrair os investidores, né? Então, essa taxa aí, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê pagando muito bem, tem alguma coisa ali, ou é uma empresa que não tem um rating tão bom, tem que tomar um certo cuidado. Essa taxa está relacionada aí ao risco, né, do emissor. Sempre quando a gente fala de debênture, CRI, CRA, não tem o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o risco é total do emissor. Eu já vi, por exemplo, já passei por isso, o emissor entrar em falência e não conseguir pagar. Então, sempre quando a gente entra nessas ofertas de renda fixa, debênture, CRI, CRA, tem que tomar muita atenção com o emissor, né? É ele que vai mandar ali naquele produto, digamos, né? Por isso que a gente é bem parecido aí com ações.